Bom dia, Igreja Batista Maranata. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 23, uma quinta-feira. Estamos aqui para mais um devocional. Vamos meditar um pouquinho hoje em Romanos 12, 2. Visitantes, que não congregam com a nossa comunidade também são muito bem-vindos. E você que vai estar assistindo o vídeo aí lá para frente, em algum momento no futuro, seja daqui a uns minutos, seja daqui a alguns meses ou anos, também é bem-vindo. Espero que até lá já tenha acabado a pandemia, espero que até lá a congregação já esteja se reunindo normalmente e que a vacina já exista. E enquanto isso, a gente vê o que Deus tem pra gente aqui, ok? Vamos lá então? A gente vai orar para começar e daí a gente começa o nosso devocional. Vamos orar? Nosso Deus, obrigado pelo dia que o Senhor já está nos dando e a certeza, ó Pai, que as suas misericórdias já se renovaram, Deus. Muito obrigado por isso. Abençoe o nosso tempo, abençoe a tua igreja, Maranata, e de todos os teus filhos, ó Pai, por esse mundo afora. É a nossa oração de hoje, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ok? O texto de hoje, de Romanos 12, 2, ele é muito conhecido, né? Nós ainda temos... bom dia, Marquinhos. Falou M11 ali, chamou minha atenção. Bom dia. E nós temos o privilégio, né, de estar estudando uma série, né, de Romanos. E não pela primeira vez, já por outras vezes, mas como as aplicações bíblicas são inesgotáveis, né? Esse texto eu queria compartilhar com os irmãos, dando um foco, trazendo para a realidade de hoje, de vida cristã. Como tem sido importante, tem falado do meu coração, e por isso eu queria compartilhar com os irmãos. Desculpa. Romanos 12, 2, eu vou ler aqui: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu queria dizer no nosso tempo hoje de manhã, que a questão de não se conformar com esse mundo e chamar para aquilo que a gente tem nomeado como integridade. Né? A integridade cristã é um assunto, não é novo, e vai ser sempre um ponto de tensão, vai ser sempre um ponto de busca, porque ele está completamente ligado à santidade, ele está ligado à nossa rotina, ele está ligado ao nosso propósito de vida, e está completamente ligado para aquilo que Deus tem para a gente, do que Ele escolheu, daquilo que Ele definiu, para aquilo que você, irmão cristão, já salvo por Cristo, em conduta de vida. A vida cristã não é uma porta em que no momento da salvação você entrou por ela e ali acabou o seu momento com Deus. Não é uma passagem para um tipo de vida diferente, uma nova vida, como a Bíblia fala. E eu queria chamar a atenção então para a questão da integridade, que temos aqui princípios bíblicos que nos conduzem para isso. Falar em integridade já é uma palavra que naturalmente é associada a uma coisa boa, né? Só que na verdade, integridade, o conceito dele, né, o conceito de dicionário, né, de Wikipédia, ele é algo que não sofreu diminuição ou alteração. Ele é íntegro, ele é inteiro, não teve nenhum problema, não teve nada externo conseguiu alterar a natureza dele. Então isso é uma coisa íntegra. Se você ouvir uma história narrada ou até um boletim policial, por vezes você vai encontrar alguma coisa do tipo, houve um acidente, houve uma briga, mas foi a integridade física foi preservada. Ou seja, a pessoa não se machucou, ficou íntegro a parte física. Integridade também talvez a maior associação que a gente faz hoje
tem a ver com a questão moral, questão de valor, honestidade. Então, integridade, honestidade. Aí, brasileiros como somos, tema top, tá no topo da lista sempre, né? Nos telejornais, não tem como. E parece que acelerado essa questão mais recente, a questão da integridade política, integridade de valores, né? Pessoas que você ainda se surpreende que foi pego fazendo alguma coisa errada. Então, ou a sua integridade está sendo questionada, né? A importância que se dá da sua palavra, né? Que não duvide da minha integridade. Então, a integridade está associado à questão moral, né? E também sem esquecer que a integridade tem a ver com a questão física, né? A questão do conceito material, né? Você tem, por exemplo, um alimento integral. O que quer dizer? Que os seus... Ixi, fugiu a palavra aí, alguém me ajuda aí. Os seus elementos... Ó, viu que não é meu forte essa parte aí de alimentação, hein? Dos nutrientes, né? Os seus nutrientes foram preservados. Então, se você for pensar num pão integral, num arroz integral, acreditem, é uma coisa boa. Filho, adolescente, criança, em que a sua mãe está numa linha de fazer arroz integral para você, não reclame, não reclame. Acredite, não é castigo. Ela está preservando sua saúde com alimentos que não foram corrompidos. Lembre-se disso quando estiver comendo aquele alpiste, quer dizer, arroz integral. Faz bem. Mas é lógico que a gente vai falar hoje sobre integridade na questão espiritual. Vida cristã, ela anda junto com integridade. E a integridade, Deus criou e colocou num formato em que Cristo, quando esteve aqui, ele viveu uma vida íntegra. Cristo é o padrão de integridade. Sabendo disso, o plano de Satanás sempre foi quebrar a integridade de Cristo. Uma vez quebrada a integridade de Cristo, além de todo o plano de salvação ter ido para água abaixo, além de ter comprometido toda a história da humanidade minha e sua, faria de que Cristo não um Deus perfeito. Então Cristo veio e trouxe um padrão de integridade. E a gente vai ver agora num texto aqui, no episódio da tentação de Cristo, que está em Lucas 4, de 1 a 13, em que Cristo ele é tentado. E ali você enxergue a tentação de Cristo como um momento em que Satanás investe para corromper a integridade de Cristo. O texto, eu vou ler o texto, os 13 versículos aqui, para a gente ter a história fresquinha, para a gente poder destacar 3 pontos rápidos e importantes para a gente poder aprender alguma coisa de hoje sobre integridade. Vamos lá? Lucas 4, de 1 a 13. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda essa pedra que se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando, mostrou num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda essa autoridade e glória desses reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será sua. Mas Jesus respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus.
Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Fica bem o texto, né? Ele naturalmente ele narra três tentativas de Satanás de quebrar a integridade de Cristo, de corromper a vida cristã. E ele usa argumentos diferenciados e argumentos de natureza completamente opostas, mas que todas elas combatem, todas elas tentam achar uma brecha de corrupção para que se mude o seu conceito cristão. Então ele começa atacando a fome. Então, lembra aqui, Jesus é batizado, Jesus agora é levado para o deserto, e ele está 40 dias de jejum. Naturalmente aqui o diabo, vale dizer aqui, a ousadia, né, de querer estimular em Cristo assim fraquezas, como se ele não soubesse que se tratava do próprio Deus que estava ali. Mas ele foi ousado ao ponto de achar que Cristo poderia cair. E ele, na insensatez típica dele, ele tentou Cristo com pão. Irmãos, eu vou já falando e já fazendo as aplicações para a gente aqui, daquilo das formas que a gente tenta ser corrompido na nossa vida cristã. O pão aqui a gente pode representar como uma coisa essencial, nada extravagante, não era uma ostentação, não era alguma coisa assim que alguém condenaria. Vamos colocar assim, nada condenável pedir um pão, suprir a sua fome. Só que para você suprir a sua fome, para você suprir uma coisa básica como um pão, você teria que pagar um preço. Você teria que pagar um preço. Irmãos, nós somos tentados a preservar o nosso bem-estar. Nós fazemos de tudo para que o nosso bem-estar seja preservado, que a gente não passe nenhuma necessidade. A gente não quer sofrer. A gente foge do sofrimento. A gente não quer pagar o preço de não ter à mão aquilo que para você é essencial. Seja a questão física. O diabo tentou naquilo que parecia tão óbvio, alguém de jejum, alguém há muitos anos, há muitos dias sem comer. Obviamente ele achou que ele abriria a mão dos seus valores para suprir uma coisa simples. É isso que a gente pensa. Peraí, não é tão ruim. O problema da corrupção é você olhar para aquilo que está sendo proposto e você não enxergar o perigo ali. E você começa a negociar alguns valores. Afinal de contas, o que você está pleiteando é justo, é o pão, é o bem-estar seu. Você coloca às vezes até como uma sobrevivência. E não é assim que funciona. Depois dessa investida, o diabo no versículo 7, ele propõe que ele seja adorado pelo próprio Deus. Olha que absurdo. E o que ele oferece para Jesus? Todos os reinos, poder, fama, autoridade. Agora a coisa começa a ficar mais complexa, porque você enxergando esse versículo pronto, né? A história depois de contada, obviamente você não identificaria que aquela proposta para corromper a sua integridade era no fundo uma tentação. Mas quando ela chega disfarçada com um elemento, com um bônus, que é aquilo que vai alcançar o fundo do seu coração. Vai alcançar lá dentro, lá no quietinho do seu coração, onde só você e Deus conhece. A vontade de ter o reconhecimento, a fama, a autoridade, o poder. Gente, poder mexe com as pessoas. Não está na Bíblia, mas tem princípio bíblico que confere isso. Quer conhecer alguém? Dê poder a ele. E o diabo achou que poderia oferecer algo para aquele que era o mais poderoso de todos os tempos. Mas ele tentou. E a integridade cristã do nosso Senhor Jesus Cristo, ela foi
tentada por poder. Irmãos, Cristo não caiu. Óbvio, é Deus, não cairia. Mas para a gente vai chegar, identifique isso. Identifique isso, se no fundo aquilo que está negociando é em troca de poder e autoridade. E você pode abrir mão de seus valores cristãos para ter isso. E por fim, ele dá uma outra tentativa aqui de corromper a integridade de Cristo, colocando uma dúvida. Ele coloca aqui uma inversão de valores, ele questiona a submissão. Ele faz com que Cristo tentasse o próprio Deus para que ele fosse resgatado. Ele quis confundir aqui, irmãos, isso é uma artimanha predileta do diabo, é confundir as coisas e vai mexer na submissão das pessoas. A gente vamos ter a nossa humildade, nosso senso de mansidão questionado e vamos ter ele fortemente combatido para que você tenha uma inversão de valores e você passe a mandar e você passe a exigir do nosso Deus coisas que ele não prometeu. E é feita a confusão. E ali fortemente os seus valores vão ser tentados a ser corrompidos. Irmãos, esse é o padrão que Cristo deixou de combater valores que são inegociáveis. Valores que não podem entrar numa mesa de negociação. Não é uma carta na manga para ser usado. São valores que você coloca, olha, com isso a gente não mexe, beleza? Isso aqui fica para trás. Só que o cristianismo de hoje perdeu essa questão de valores. Irmãos, por conta de negociações, porque a gente não quer pagar preço, porque o preço é muito caro. Quem diz que vida cristã é fácil, não tem domínio sobre esse livro, não tem domínio sobre a Bíblia. Porque não é fácil a vida cristã. Sabe por que não é fácil? Porque tem preço. E preço caro. E você concorda comigo que nós somos treinados a não pagar preço? Não é verdade? Fala para mim, quem não gosta de uma promoção? Quem não gosta de um brinde? A técnica de venda, ela consiste, primeiro, em fazer você acreditar que você precisa do produto. E depois tem que dar uma sensação para o consumidor de que está tendo um grande ganho nesse produto. E quando a nossa vida cristã ela tem uma tentativa de corrupção, ela vem nesse formato. Ela vem nesse formato de que você vai ter um ganho. Se você abrir mão, aí os valores que eram tão fortes, tão assim inegociáveis, eles passam a ser um pouco mais relativos, né? Não é bem assim. Estamos sendo radical demais. Vamos deixar um pouco mais relativo a coisa. Então, o que antigamente era se arrependa porque é pecado, se arrependa porque é pecado, se arrependa porque é pecado. Agora tá julgando o irmão, tá julgando. E os valores vão se corrompendo. E a gente consegue ver então que valores de familiares, talvez o grande mal da nossa atualidade, nós perdemos as referências de valores familiares, inversão de papéis. O homem não faz mais o papel de homem e a mulher não faz mais o de mulher. E aí a confusão está estabelecida, porque nós abrimos mão de valores. Irmãos, eu queria encerrar aqui com um desafio, né? Concluindo aqui um desafio para que você entenda que os valores que Cristo defendeu, de se submeter a Deus Pai, que Cristo defendeu de não colocar o seu bem-estar físico em primeiro lugar, de não almejar o poder, autoridade, reconhecimento e fama, e sim ser submisso e manso.
Esses valores regem a nossa vida até hoje. E não abram mão disso. Irmãos, é muito triste você ver hoje a mídia e você ver popstars de toda a área da televisão se denominando evangélicos. É uma vergonha para a gente. Nós temos a verdade aqui na mão. Mas, irmãos, temos visto hoje evangélicos padrão Neymar, 100% Jesus. E tem gente que se considera irmão dele. Peraí, para tudo, para tudo. Não tem nada a ver com a gente isso. Não tem nada a ver com a gente. Nossos valores são outros. A gente não pode negociar isso. Não dá para ser cristão agradando a Deus e o mundo ao mesmo tempo. Uma coisa vai perder. Estejam prontos para perder alguma coisa. Quer seja a riqueza, quer seja o poder, quer seja a fama, alguma coisa você vai perder. Não dá para ter tudo. E eu encerro aqui com um testemunho de um missionário que teve acesso a um terrorista muçulmano no corredor da morte, há momentos antes de ser executado. Ele teve acesso a esse muçulmano. E ele evangeliza, ele tem a chance de evangelizar esse muçulmano e ele fala de Cristo para ele. A verdadeira história de Cristo. E o muçulmano, ao ouvir aquilo, ele fala: é mentira. Não existe isso. Esse livro não é real. Porque se fosse real esse livro, se a história de Cristo fosse verdadeira, eu veria muito mais cristãos morrendo por Cristo. É uma verdade que se morre por ela. Muito mais do que a minha. Se o que você me disse é verdade, deveria ter mais crente morrendo por isso. E hoje, crente morrendo por isso está reduzido ao número muito pequeno de pessoas que realmente pagam preço com a própria vida em lugares onde é proibido pregar o evangelho. Mas Deus os coloca lá. E prometem para ele sim tem uma promessa real de uma vida eterna, cheia de bênçãos, cheia de galardão. Real, vindo do próprio Deus. E essa proposta está para a gente também. Então, irmãos, que hoje a palavra seja de encorajamento, de ter uma vida cristã de verdade, que vale a pena. Pagar o preço é bom, é gostoso pagar o preço. É bom ter a sensação de que você teve alguma perda daquilo que seria importante para você. Ainda assim é muito pequeno perto do que Cristo fez. Mas vale a pena. Porque vai estar alinhado com aquilo que Deus planejou para a gente. Então, vamos pagar o preço. Não vamos negociar nossos valores. E é assim que eu espero viver o dia de hoje, o de amanhã e o seu dia, seja ele o dia que você estiver assistindo esse vídeo aqui. Tá ok? Vamos orar? Nosso Deus, nós pedimos a Tua ajuda, ó Pai, para poder ter a firmeza, Senhor. O padrão que Cristo deixou aqui de não negociar os valores e de ter uma integridade a toda prova, Senhor. A despeito de nossas falhas, nossa limitação, das nossas quedas, ó Pai, inevitáveis. Mas que o padrão, ó Pai, seja sempre restaurado e restabelecido. E o nosso alvo, ó Pai, seja nada menos do que Cristo. Que o dia de hoje seja abençoado, quer seja com provações, quer seja com dificuldade, quer seja com decepções, ou com doença, ou com... enfim. Que a cada momento, ó Pai, a gente possa entender que o Senhor está conosco e é suficiente para a gente isso. Abençoe nosso dia mais uma vez eu peço. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, um bom dia, fique com Deus e a gente se encontra numa próxima. E até a noite na live do pastor.